Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma live para as mulheres. E hoje eu vou receber aqui a Paty Aires, ela é nutricionista e a gente vai estar conversando sobre como a organização ela pode influenciar nas suas escolhas alimentares. Isso é muito importante para quem quer ter uma alimentação mais saudável. Então, assim, só aguardando a Paty entrar para a gente começar a conversar. Boa noite, Elaine. Boa noite, Sandra. Eu sou a Lilian Yukari, eu sou personal organizer. Eu atuo presencialmente aqui em São Paulo, capital, e faço consultorias online também. Vamos só esperar agora a Paty entrar. Só esperando. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre nutrição, sobre alimentação saudável, vocês já deixam aqui nos comentários. E aí, conforme a gente for conversando com a Paty, ela vai tirando as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem alguém para convidar que vocês acham que vai ser interessante o assunto, manda aqui nesse aviãozinho e convida os amigos de vocês para virem participar aqui com a gente. Vamos aqui esperar a Paty. Tô aqui. Só esperando. Opa! Paty. Oi, tudo bem? Oi, tudo jóia? Eu tô e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá me Feliz em ouvindo conversar com você. direitinho? Tô ouvindo super bem, Me a vendo bem imagem tá também? boa. Ai, Sim, a imagem e o que som estão bom. bem. Ai, que Tava joia. falando que hoje, se alguém tiver alguma pergunta, para colocar aqui nos comentários, que aí a gente vai conversando Ah, e o pessoal joia. vai fazendo as perguntas e É. você vai respondendo. E A aí, gente, Lina, como que você tá? eu Eu tava tô ansiosa bem. para conversar contigo, porque eu conheço o seu trabalho de longe, né? A gente já trabalhou juntas, né? Já. Mas falei, gosto muito dessas lives que você fala de um assunto, né? A sua especialidade é a questão da organização e tudo, mas que você abre um espaço para falar coisas de outras, né, de outras pessoas, né? De favorecendo a gente. Sim. Adoro esse tipo de abordagem. Paty, mas na verdade, se a gente for pensar, a organização está em todas as áreas, né? E Então, se a gente tem esse acesso à internet, que a gente pode alcançar um número maior de pessoas, por que não usar isso por uma utilidade pública, digamos assim? Então a gente pode linkar o nosso exatamente, trabalho, né? E dar super certo, exatamente. Eu né? adoro. Adoro o que você faz, viu? Obrigada! Se apresenta para o pessoal, Paty. Então, meu nome é Paty Aires, né? Eu sou nutricionista clínica, já trabalho há alguns anos com as redes sociais, falando muito sobre saúde. Tem 10 anos que eu faço moderação do blog do Doutor Souto, Trio Forte, enfim, vários lugares onde se fala sobre saúde, né? Mas a nutrição, ela entrou na minha vida, eu costumo dizer assim que a nutrição me escolheu. Minha primeira profissão não é, né, nutrição, é administração. hum, mas eu sempre tive problema com peso, sempre tive problema com a balança. Né? E foi depois de começar a estudar a fundo sobre o assunto, em termos científicos mesmo, do que é a nutrição, em termos científicos, é que eu me apaixonei, consegui descobrir por que eu nunca emagrecia, né? Porque eu já fui obesa, né? Várias vezes, já fiz tudo que é coisa que vocês imaginarem, dieta dos pontos, da lua, já fui em Nutri também, já contei caloria, já fui vegetariana, já fui vegana, já fui crudívora, enfim. Tem aí um histórico de dietas Melhor do que ninguém impressionante. para falar sobre isso. Exatamente. E foi depois de estudar mesmo, assim, a ciência da nutrição é que eu entendi por que que a gente engorda, por que que a gente é tão difícil emagrecer e mais complicado ainda, se manter magro, né? E foi por isso, assim, me apaixonei por nutrição e mudei completamente de profissão depois dos 40, né, digamos assim. Maravilha, Que hoje eu sou maravilha. hoje eu quase uma cinquentona, então. Ah, mas nem parece. Olha aí como a Mas alimentação faz parecia. diferença na vida. Não, Lili, parecia, porque assim, eu sempre mostro para as pessoas pedem assim, posta foto do antes seu e tal, não sei o que, eu não posto. Não posto, não coloco de jeito nenhum, porque eu deixo para mostrar isso para os pacientes, sabe? Assim, pessoalmente eu Uhum. mostro. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Olha.
E envelhece muito. As pessoas falam, essa não era você. Eu falei, gente, eu juro que era. Olha, Porque a gordura, ela realmente não é nenhuma questão só de visual, né? É uma questão fisiológica. A gordura, ela envelhece, ela oxida, é um corpo inflamado. Uma pessoa que tem excesso de peso, ela está inflamada, um estado inflamatório, né? Então, modifica mesmo. Modifica pra gente, vocês caramba. já viram que hoje, então, a gente vai aprender muita coisa, né, Paty? Olha, que Espero que eu esse assunto vai consiga. dar pano para manga. Vamos ter Espero que muita eu coisa para a consiga gente falar. ajudar. Vamos Porque eu lá, acho que vamos lá. essa é uma questão, assim, de 99% das mulheres, creio eu. Essa briga com a balança, né? Porque, Verdade. primeiro, é essa questão, a gente não entende esse lado fisiológico que você falou, que você só conseguiu esse resultado depois que você estudou. Mas, assim, quando a gente tem um profissional competente que pode nos auxiliar, aí faz toda a diferença, né? Menina, nem fala, nem fala. E é difícil, eu sei, porque eu já estive nesse lugar, gente. Eu sei que é muito Sim, frustrante. A gente faz dieta, emagrece, daqui a pouquinho engorda tudo de novo, ou engorda só um pouco. Aí você fica, gente, o que eu tô fazendo de errado? Mas não é possível, é isso aí. né? E aí, assim, acho que é interessante a gente pensar um pouquinho no nosso ambiente, né? Olha que legal, né? A gente falando, e eu acho que nesse ponto também vem muita questão da organização, né? Uhum. A gente hoje vive num ambiente que ele é obesogênico. O que significa isso, né? Você vai num supermercado, você vê propaganda na TV, isso tudo é um estímulo constante ao comer. E ninguém fica estimulando você a comer carne com salada, Uhum. né? Você chega no Exato. supermercado, as coisas mais coloridas, mais bonitas, mais vistosas são biscoitos, são os farináceos, são todas aquelas coisas doces. Doce é uma coisa linda, né? Feito para você bater o É. olho e falar, nossa, quer ver uma coisa? Quem nunca comprou alguma coisa por causa da embalagem? Ah, todo mundo. Tem Essa como. sou eu. Posso ver uma embalagem, não é uma coisa linda? De É, sedoso, de sedoso. Latinha, então, justamente. gente, eu quero enlouquecer quando eu vejo uma latinha bonitinha, fofinha. Ah, eu quero endoidecer, eu quero enlouquecer. Você compra coisa porque é o visual, te atrai, É. aquilo, né, foi feito para isso. Então, nós já vivemos num ambiente onde não tem um clima favorável para emagrecimento, né? E daí você transporta isso para dentro da sua casa. Você acaba que leva esse ambiente também para dentro da sua casa. Você vai comprar as coisas que não te favorecem também, Uhum. né? Vai ficar vendo TV, vai ficar vendo coisas, seguindo pessoas, tal, milhares de coisas que não te favorecem também. Isso influencia muito. Isso sim, nós como seres humanos existimos hoje como espécie, né, como Homo sapiens. Por quê? Desde os primórdios, assim, nós fomos feitos assim, né? O seu cérebro, ele pensa o seguinte, quando ele via comida, ele falava assim para você, corre lá, come o tanto que você conseguiu, o mais rápido que você puder e sai correndo, porque pode ter predador em volta. Era um tipo Então, de estoque. exato, esse era o mecanismo que o seu cérebro desenvolveu para você ter muita energia, o quanto que precisasse, né? O mais rápido possível. Só que naquela época a gente vivia em escassez, né? Uhum. Não tinha pé de pão, árvore de macarrão, plantação de biscoito, isso não existia. Não. Não existia. A gente vivia em escassez. Então, realmente, quando a gente encontrava isso, para a gente sobreviver, você tinha realmente que fazer isso. Aí você pega, né, nossa genética mudou de lá para cá? Não, continuamos Homo sapiens, igual, não mudou. Quer dizer, a nossa base, né, fisiológica, a nossa base psicológica de como reagir perante o alimento, ela não mudou. E aí pega um ser desse e transporta para o ambiente de fartura. Ixi. É. Não vai dar certo. Né? Uhum. Só que aí a gente precisa colocar o quê? Essa reação instintiva que a gente tinha, ela é do instinto, certo? Mas aí a Uhum. gente precisa usar o nosso julgamento, né? Que está no nosso córtex pré-frontal aqui, a gente precisa usar isso para julgar, pensar antes de ir lá e atacar. Eu preciso daquilo mesmo? Aquilo é importante para mim agora? Então você percebe assim, sabe aqueles 5 segundos? Respirar,
Será que eu preciso comprar isso? Será que eu preciso comer esse tanto? Será que eu preciso disso mesmo? Precisa. Precisa fazer esse julgamento agora, coisa que a gente antes não precisava. Então já demanda um esforço diferente perante ao alimento, perante ao ato de se alimentar, né? Ninguém precisa comer mais correndo e sair correndo porque vai ter predador. Aham. Não precisa mais disso, né? Então, Sim. daí eu acho que isso se transporta para a questão da organização, uma organização que é mental, sabe, Mental. Lívia? Que acho que começa muito aqui, né, Paty? É, Aliás, exatamente. começa, não é tudo aqui, né? É O que assim, que é manda? assim. Por isso que eu curto tanto a nutrição comportamental. Eu uso ferramentas de nutrição comportamental por isso, né? Se a gente não muda a nossa relação com o ato de se alimentar, não vai virar. Não tem solução, Sim. sabe? E ainda tem também a questão fisiológica. Nós estávamos falando de uma questão psicológica, né? Uhum. A questão fisiológica é que a gente precisa mesmo, de verdade, para sobreviver. Não estou falando de viver, aí já é Tá. questão, né, ambiental, já é questão psicológica, emocional. Mas para sobreviver, a gente precisa de nutrientes e a gente precisa de água, né? O Uhum. alimento ele precisa te dar a quantidade de nutrientes para você não ficar desnutrido. E hoje, olha que paradoxo mais louco. Nós temos hoje, 60% da população mundial, no Brasil também está assim, com sobrepeso, obesidade e desnutridos. Sim. Faz sentido? Isso. Parece que não. Pensando, não, né? Mas é pelo que Pois é, come, né? exatamente. É pela qualidade do que se come, tá? E o corpo da gente, ele regula essa questão, sabe, da quantidade de se comer pela sua sensação, pela sensação de saciedade. Quando que essa sensação de saciedade ela vem? Quando você está bem nutrido. Aí tem paciente que fala assim, Paty, mas eu fico com fome o tempo inteiro. Tá, mas vamos pensar, é fome mesmo? De verdade? Ou é vontade de comer? Aí eu falo isso sempre pra minha filha. Quando ela chega falando, eu tô com fome, eu falei, filha, é fome ou é vontade? Porque aí ela fala, ah, não tem nada pra comer. Eu falei, não tem nada não, vírgula. Tenho que comer, só não tenho o que você quer. Então não é fome, é vontade. Exatamente isso. Né? Fome não tem nome, CPF, endereço. Eu estou com fome do brigadeiro da padaria tal. Não existe isso, Aham. né? Fome, você saliva. Eu falo assim, a sensação do salivar com fome, mesmo quando você está pensando numa coisa que você não gosta muito. Então eu falo, faz o teste. Pensa lá, que eu não sei. Fala uma coisa que você não gosta muito de comer, Lilia, mas que você come, vai, para assim. Eu como. Ovo cozido. Isso, aí essa cara, sabe essa cara? Essa Uhum. cara é. Já denunciou, né? Já É aquilo que eu denunciou. separo no prato assim, mas tem hora que vai junto, mas falar que eu gosto, não gosto. Se você tiver com fome, se você pensar no prato de ovo cozido, você vai salivar. Entende? Mas não pode ser uma coisa que também você Uhum. não gosta de jeito nenhum. Sim. Tipo assim, por exemplo, tem gente que não suporta fígado. Eu Uhum. adoro, eu como, adoro, gosto, acho uma delícia. É, Mas também tem não gente gosto, que, não. tá? Não pode ser uma coisa que você não comeria nunca. Tem que ser uma Aham. coisa que você assim, olha, como? Vai, Não, come. é, não gosto mais, né? É. Não gostar e gostar também é uma coisa bem interessante. Eu falo para os meus pacientes assim, quando a gente faz listinha das coisas, né, que são mais favoráveis para a dieta deles, eu falo assim: me diz só do que você gosta. A pessoa fica olhando, assim, né? Mas só do que eu gosto só do que gosta. E dentro daquilo que você gosta, a gente vai traçar um universo das coisas que são mais favoráveis para os seus objetivos neste momento. Então, por exemplo, a pessoa vira para mim e fala assim, eu vou perguntando, fala assim, alface. Ah, eu como. Eu falo, não é isso. Você gosta de alface? Não, eu como. Não, então vamos tirar. Vamos tirar da lista. Não, mas eu como, eu não tenho que comer alface. Você gosta de Sim. brócolis? Ah, não, brócolis eu gosto. Aí você percebe a diferença do eu como pro não eu Aham. gosto, sabe? Então, brócolis fica. Tira o alface. Para que você vai gastar seu tempo,
Pra que você vai gastar seu precioso, sua água lavando, coisa que você não gosta, não precisa disso. Você para lá e come o que você gosta, entendeu? Tira o alface. As pessoas ficam olhando e falam assim, gente, é louca, né? Maluca. Não, mas você tem que comer o que você gosta. É. Mesma coisa, quando você está fazendo uma organização com alguém, vai tirar coisas dela que ela gosta? Não, Não né? tem como. Não Uhum. tem como. Mas eu acho que nessa coisa assim da organização, você não percebe um monte de coisas que as pessoas têm, às vezes só porque tem Só que por ter. ter. Fala que É, fala, então, diz que é bom, sabe assim? sim. Então lá Não só é? ocupando espaço, dá trabalho para você limpar, acumula e não serve para nada, né? Exatamente. Então esse desapego, ele precisa acontecer. Sim. Precisa acontecer, sabe? Inclusive nas questões alimentares. Se apega àquilo que você gosta e que realmente está te fazendo bem, sabe? Que realmente vai ser diferencial na sua vida, né? Faz sentido? Total. Até por isso, se a gente for começar a pensar nessas dietas loucas que existem por aí, não funciona, óbvio, não vai funcionar por diversos fatores. Mas um dos fatores que a gente pode dizer é essa questão. Porque te empurra a passar o dia só de, sei lá, ovo. Mas se eu não gosto de ovo, como que vai ser? A dieta do líquido. Tá, eu tenho dificuldade em ficar bebendo. E Nossa! como que vai fazer? Por isso que não dá certo, né? Esses shakes, essas coisas assim. É. Você fala, Paty, mas isso não nutre? Gente, até nutre, mas, por exemplo, a mastigação é um fator muito, muito importante do seu processo alimentar. A mastigação, ela estimula enzimas, estimula hormônios que vão te avisar da saciedade. Então, se você faz um shake e bebe, você pode ter ali toda a quantidade de nutrientes bonitinhos que você precisa, mas faltou mastigar. Porque você não vai se sentir saciado. Não vai estimular as enzimas que precisam ser estimuladas, os hormônios associatórios que precisam ser estimulados. Não é interessante? Isso não é estimulado, não é no Muito estômago, não, é lá no intestino. Então, assim, nosso corpo ele é todo, né, todo interligado, interligado. né? É todo Então a interligado. questão do suco verde também ele não é tão eficiente. Então, eu costumo dizer assim, olha, você conseguiria pegar tudo que você põe num suco verde? Porque normalmente suco verde é o quê, né? Põe couve, põe cenoura, põe maçã, põe, sei lá, um monte de vegetais, Uhum, coloca alguma fruta para adoçar, né? Bate aquilo tudo e coa, não é? Mais ou menos uhum, assim. sim. Você conseguiria pegar todos aqueles vegetais, aquelas frutas que você bateu, colocar no prato e comer? Entendi a diferença. Percebe? Entendi. Uhum, Então, igual suco. Suco de fruta deveria ser uma coisa proibida. Aliás, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria, a Sociedade Britânica, já faz tempo que eles proibiram. Não recomendam suco de fruta nem para criança até 2 anos de idade. Depois de 2 anos, se puder evitar para sempre, melhor. Por quê? Você tá pegando, olha só, um suco de laranja, ele tem a mesma quantidade de calorias de uma lata de Coca-Cola. nossa. Aí você fala, Paty, mas suco de laranja tem nutriente, mas não compensa a quantidade de açúcar para a quantidade Ah, microscópica de nutriente que vai ter. Não compensa. nossa. Então, o que você está fazendo agora? Você comer uma laranja, É 100% diferente. é. Você consegue comer 5 laranjas, 4 laranjas que daria um suco? Uh-uh. Tá entendendo? Gente, fazendo esse cálculo assim, a gente É muito para diferente. pensar. Sim. E outra, né, Lilian? Tem pé de suco de laranja? Tem pé de Hum, suco verde? Plantação de suco? Não existe isso. sim. Entendeu? Tudo que a gente refina, né? Porque o suco é um produto que foi refinado. Não é só açúcar que é refinado, não é só essas coisas, ele foi refinado. Você lá industrializou ele, né? Você fez um refinamento ali para Uhum. poder conseguir o suco. Então, tudo que você refina, você está concentrando. O que você está concentrando? Se é do suco, você está concentrando açúcar, porque a fruta ela é riquíssima em açúcar.
né? A maioria das frutas são ricas em açúcares, né? E não é só frutose, as pessoas acham que fruta é frutose. Fruta tem sacarose, que é o açúcar de mesa, ela tem a frutose, ela tem a maltose, ela tem só a glicose, ela tem um monte de açúcares. Nossa, Ela tem um monte de açúcares. gente. Aliás, se fosse só a glicose, estava bom. Por quê? Porque a glicose, o seu corpo sabe lidar com ela muito bem, ele aproveita ela como fonte de energia fácil, tá? Já a frutose, por exemplo, não. A gente não tem essa capacidade. Quem faz o metabolismo da frutose é o seu fígado. E aí o que que acontece? Quando você tem um excesso de frutose, o seu fígado não consegue mais metabolizar aquilo direito e essa frutose vai ser transformada em gordura e vai ficar no fígado. Então, o que causa Nossa, esteatose hepática, gordura no fígado, é frutose, não é a gordura que você come. nossa, gente, que loucura. Nossa, são coisas que a gente não faz nem ideia. Não, não Só faz. estudo mesmo. Só estudo. E aí eu, aí E aí a eu, pessoa eu acha que é saudável ficar comendo só fruta, né? Não, não é. Mas a Nossa. frutose da fruta não é nem assim o problema. A frutose que mais causa a esteatose hepática, a gordura no fígado, é do açúcar de mesa, esse açúcar que a gente tem Ah, na tá. mesa, o açúcar branquinho, né? Aham. Por quê? O açúcar ele é formado por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Então, quando ele é digerido, né, quando ele passa pela digestão, você tem uma molécula de frutose e uma de glicose. A de glicose o corpo usa, Digere. né? Entendi. E a de frutose vai para o fígado, Hum, entendeu? gente, que máximo. Aham. É. Então, às Nossa. vezes a pessoa chega para mim assim, nossa, olha, eu tô com gordura no fígado, tem que parar de comer gordura. Tem que parar de comer açúcar. Tem que diminuir Nossa. absurdamente a quantidade de açúcar. Paty, olha, apareceu uma pergunta aqui. Quantas porções de frutas podemos comer ao dia? Então, o pode ou não pode vai depender muito dos objetivos de cada pessoa, tá bom? Então, assim, não tem uma coisa fixa, mas vou dar um exemplo, por exemplo. Se eu tenho um paciente diabético, chegou para mim diabético, tá com esteatose hepática, tá obeso, vamos supor assim, um quadro que é comum hoje, né? Pessoa diabética ou pré-diabética, né? Com excesso de peso, com gordura no fígado. Se ela chega para mim e faz essa pergunta, quantas porções de frutas podemos comer ao dia? Eu vou virar para ela e dizer assim: quantas você quer? Porque ideal seria nenhuma. Porque se já tem um excesso de energia no seu corpo, as frutas, na sua maioria, elas são pura energia. Ou em forma de açúcares, ou em forma de gordura. E a natureza ela é tão sábia, olha só para você ver, que ela nunca faz essa mistura bombástica que é gordura e carboidrato. Uma fruta, quando ela tem muita gordura, por exemplo, como coco, como abacate, ela tem quase nada de açúcar, tá? Quando ela tem Hum, muito açúcar, como são as outras frutas comuns, ela tem quase nada de carboidrato. E nós temos frutas bem legais que têm menores quantidades de açúcares, que são as frutas silvestres, morangos, as berries, né? Kiwi também, ele é interessante, sabe? Aí agora, a quantidade vai depender. Quem é você? Você tem 1,90 m ou tem 1,5 m? Você está precisando hum. emagrecer? Você tem problemas no fígado? Você tem problemas com frutose? Tem problemas com açúcar? Tem resistência à insulina? Então, não tem uma resposta fechada, entende? Sim. O mais legal mesmo seria se a Personalizado. gente. É, exato. O mais legal mesmo seria se a gente nunca tivesse perdido essa conexão com o corpo, de entender assim: olha, eu tenho que comer na hora que eu tenho fome, até a saciedade. Eu tenho que beber a hora que eu tenho sede, até ficar saciada. Igual quando a gente dorme. Você dorme sem sono? Uh-uh. Não tem Então. como. E você não, seria ideal, né? Dormir até ficar Sim. bem e acordar É. naturalmente. Tem gente que consegue fazer Aham. isso hoje em dia. Raramente. São raros os que conseguem isso. Mas quer ver? Você vai fazer xixi sem vontade?
Não tem como. Não. Se acaba o xixi, você ainda fica lá fazendo força? Uhum. Não. A fome, ela é um mecanismo fisiológico para te avisar que você está precisando de comida. A sede é um mecanismo fisiológico para te avisar que você está precisando beber, está precisando se hidratar, né? Só que, com 50, 70 anos de pirâmide, o que aconteceu? A gente veio com um monte de regras, né? Tem que isso, tem que aquilo, tantas porções disso, tantas porções daquilo, e a gente parou de prestar atenção no que o corpo da gente estava pedindo, Hum. sabe? Então, o meu trabalho hoje é para resgatar isso. Gente, que maravilha. Muito bom. Paty, você faz consultoria online? Faz. Olha, gente, porque olha, aqui tá, estamos tendo uma aula, né, Paty? Então, assim, para as pessoas que não Imagina. são de São Paulo, já aproveita. Porque, assim, eu já fui nutricionista, mas, assim, eu nunca ouvi na consulta com a nutricionista me explicar dessa forma, porque eu sou chata. Eu gosto das coisas explicadas, eu gosto de entender o motivo, entendeu? O porquê das coisas. E, assim, eu nunca fui numa nutri que tenha me explicado dessa forma. Ai, que bom, A fico gente vai ter que feliz. conversar depois. A gente vai conversar depois. Então, mas, olha, não é só você. Não é só você. A maioria das pessoas que eu atendo também tem essa. E não é, gente, o mundo está nessa desconexão. Que foi aquilo que eu te falei. Imagina bem, você pegar um ser que sempre viveu instintivamente muito bem uma relação com a comida, coloca ele no ambiente obesogênico de oferta 100%. Me conta. Como é que vai ser? Então, não tem como. Olha aqui, o Rogério colocou que eu tô estarrecido. E tô mesmo. Gente, tô. Tô. Meu Eu ia ter que Deus, que marcar uma bom. consulta com a Paty pra ontem. Pode marcar. Vamos te arrumar um horário. Vamos te arrumar, Lívia. Mas é verdade, porque eu sei que o tanto que isso faz a diferença. E é interessante, sabe, Lívia? Porque assim, às vezes eu recebo pacientes que me perguntam: você não atende criança? Por quê? Eu falei, gente, criança não tem cartão de crédito para ir lá fazer compra. Uhum. Normalmente, o problema da criança não é ela, é o ambiente que ela está. Sim, é isso aí. Para eu modificar o ambiente que ela está, o que eu preciso fazer? Entender quem é que está construindo esse ambiente. Uhum. Quem é que está construindo esse ambiente? Lilian, sabe que às vezes não é nem pai e mãe? Às vezes, por exemplo, a criança fica com a avó, ou tem alguém que Ai, cuida, sim, vó é complicado. É, que foi onde nós isso é trabalhamos juntas, verdade. né? Você lembra, né? Nós Foi, trabalhamos num caso foi. assim. Num caso Então, assim, sim. modifiquei completamente o ambiente, treinei todas as pessoas que estavam envolvidas no processo para favorecer o ambiente da criança. Sim. Entendeu? E só Então, um parênteses, esse seu trabalho foi fantástico, porque no muito caso você obrigada. fez essa parte nutricional e eu fui fazer a parte da organização em cima desse projeto, né? E a Paty sugeriu pratos, copos, talheres, tudo direcionado para a criança. Foi fantástico, foi muito bom, Paty, e deu uma diferença muito grande, né? Muito grande, né? Impressionante, não? Foi Sim, uma mudou delícia trabalhar com completamente. você, porque você também percebeu exatamente aquilo que eu precisava, que a criança precisava. Foi sensacional trabalhar com você. Foi maravilhoso. Uhum. Foi muito bom mesmo o trabalho. Mas Mas olha, foi para desse esse jeito, a diferença. pacientezinho. Ai, desculpa, Lili, eu te cortei, mas acho que a gente tá dando um delayzinho. Mas se eu te cortar, você me perdoa. Tá, Olha, o pode falar. Rogério tá falando, ó, depois que conhecemos o estilo de vida low carb. Então, Rogério, mas não é só low carb. Aí é que tá. Não é só low carb. Tá? Eu tenho toda uma história com nutrição low carb. Eu faço cetogênica, mas eu tenho paciente que não faz low carb. Eu tenho paciente que não faz Hum, cetogênica. Eu tenho que pensar aquilo que é melhor pro meu paciente, né? Low carb, por exemplo, as dietas com baixa quantidade de carboidrato, elas são mais indicadas e mais funcionais para as pessoas que têm problemas com carboidratos. Eu tenho pacientes que se dão melhor com um pouco mais de carboidratos, outros com menos carboidrato. O que acontece? É que, na verdade, se você for comparar uma dieta hoje comum, né, da dieta da uhum, pirâmide, que é infelizmente, até hoje, ainda tem gente batendo nessa tecla, né? Se você for comparar uma dieta da pirâmide com uma dieta
por exemplo, de comida de verdade, não vamos fazer conta de carboidrato nem nada. Ela já é low carb por si só. Porque uma dieta da pirâmide, ela tem 60% de carboidrato. Quer dizer, mais da metade da sua alimentação está sendo glicose. Vai dar ruim, né? Como é que a pessoa não vai ficar desnutrida assim? Como é que não vai ficar com fome o tempo inteiro assim se não tem nutriente? Entendeu? Gente, Então, fantástico. não é só low carb, não, né? Eu não gosto nem de pôr nome nas dietas, porque a dieta que eu faço é para você. Ah, que dieta você está fazendo? A minha, a da Lília. É isso que as pessoas não Entende? entendem, né? Que são essas N dietas que a gente vê por aí que acha que é milagre. Que às vezes Não entende. o meu biotipo, a minha fisiologia é diferente da sua. Então, às vezes, uma dieta louca dessa funciona para mim, mas não funciona para você. Exatamente. E muito pelo contrário, pode até te prejudicar. Né? Muito. Não é pouco. Não é pouco, sabe? Então, acho que assim, primeira coisa que eu gosto de fazer é isso, trazer a pessoa para um olhar para si, né? Vamos ver o que que você pode, o que que você pode fazer, o que que você dá conta de fazer, o que que seria melhor para esse seu biotipo. Quer ver? Vou dar um exemplo de biotipo bem legal, vocês vão entender. Olha só. Às vezes eu esqueço que tem gente aqui, né? Eu vou falando só com você, menina, esqueço que tem gente aqui. Mas, gente, me perdoe, tá? Mas a Lilian tá de olho nas perguntas aí. E ela tem mais olho que eu, porque depois dos quase 50 a gente também não enxerga direito, não. Então vamos lá. A dificuldade aqui também é igual, tá? Olha, tô. É mesmo? Você é cegueta também? Soa. Então estamos na água, então. Vamos... Então, Ixi, então gente, assim, vocês perguntam né? duas, três vezes pra gente Para poder enxergar. Olha só, vou dar um exemplo bem legal, né? Quando a gente fala de biótipo ou de biotipo, enfim. Pensa num haitiano. Sabe aquele povo que faz corrida de maratona? É tudo que eu falo, filé de grilo, né? Aquele magrinho, aquela coisa assim, né? Pensa num viking. Que um povo tudo... Parece que o menino já nasce com músculo, né? Já sai da barriga da mãe treinado. Aquele músculo em pessoa. Percebe a diferença de biotipos? Vamos lá. Por que eles são assim? Esse pessoal haitiano e tal, que vivia em savana, correndo, o que eles faziam? Primeiro, viviam num lugar completamente plano, tinham que correr muito, porque os bichos que tem nesse lugar correm muito também, né? As tribos moravam longe. Quando eles iam lá e batiam alguma coisa, batiam, sei lá, uma zebra, um leão, eles não tinham porte para colocar aquilo no lombo e sair levando para casa. Mesmo porque o lugar é muito quente. Você imagina que dispêndio de energia isso não ia acontecer. Sim. O que eles faziam? Saiam correndo de tribos em tribos, ó, ali, naquela pedra lá, sabe, ali, tem caça, vamos para lá comer. Aí o povo ia para lá, acabava com aquilo e pronto, tá? Existia também a criação de animais domésticos, porque davam leite, essas coisas todas. Pronto. E o viking? Mora em um lugar que é frio, ele precisa economizar energia. Então ele não podia ficar correndo para lá e para cá o tempo todo. Não, ele ia lá, matava um bicho enorme, põe no lombo e levava para casa. E ele se alimentava daquele jeito e cozinhava, etc. Percebe? Colocar no lombo, fazer... Criou aquela pessoa musculosa. Paty, mas o que veio primeiro? Ele pôr no lombo, gente, não dá para saber, mas a gente evoluiu desse jeito. Então, quando eu falo assim, olha o seu biotipo, é isso que você precisa prestar atenção. Você não vai conseguir, uma pessoa que chega aqui, que é pequena, você vê que a estrutura óssea dela é larga, você vê que ela tem uma facilidade com a musculatura, de ganhar músculo. Ela nunca vai ser magrela. Nunca. Nunca vai ser minhonzinho, fininha, pequenininha. Jamais. Tem que trabalhar com aquilo que a pessoa que a gente é. Sim. Entendeu? Pra gente não se frustrar também, né, Lili? Não, com certeza. E isso que a gente acaba vendo, que tem pessoas que têm facilidade para engordar, tem pessoas que têm facilidade para emagrecer,
E eu coloquei isso nos meus stories. Um enquetezinho perguntando se a pessoa tinha mais facilidade em engordar ou emagrecer. Eu acho que 90% colocou que tinha facilidade para engordar. E foi até a Stephanie, uma pessoa que a gente conhece em comum, ela perguntou, Uma mas linda. assim, pergunta para a Paty, por que que eu tenho facilidade para emagrecer? Eu não gosto disso, eu perco muito rápido. Então, existe aí uma questão que precisa ser observada. Ela está realmente emagrecendo ou ela está perdendo peso? Porque isso é mais Hum. grave. Quando a gente fala em perder peso, o que que acontece? A pessoa, ela pode estar perdendo massa muscular, entende? Uhum. Então, ela não está se alimentando direito, não come a quantidade de proteína que precisa, e daí ela vai perder massa muscular. Ela Emagrece perde também, vai massa e gordura não junto? perde Vai. gordura. Vai, mas pode estar mais grave do que isso, ela pode estar perdendo também massa muscular. Então, você verificar se a alimentação dela é favorável a pelo menos a manutenção da massa magra, dos músculos, né? A Dei tá falando, são quenianos. Obrigada! Eu não sei o que eu falei. Se não foi quenianos, Haitianos, eu não sei. a verdade. Ah, desculpa. Tá bom. Mas vocês entenderam, né, gente? Entendemos. Então tá bom. Então, assim, a Stephanie provavelmente ela tem aquele biotipo que a gente morre de raiva, né? Que se ficar um pouquinho a mais assim, sem comer qualquer coisa, pão, emagrece. Vai Existe isso sim, emagrecer. existe isso, né? E existe as pessoas que, como eu, se vê o livro de receita por muito tempo, já engorda. A gente Entendeu? não pode nem passar e Então, sentir o cheiro que já engordou com o cheiro, né? exatamente. Exatamente. É o biotipo. Uhum. Não tem muito como você. Ai, por quê? Não, é a sua genética, ela é favorável para isso ou para aquilo, né? Então não tem muito o que pensar. O que dá para fazer é ser refém da sua genética? Não. A gente Não. pode corrigir sua alimentação, entendeu? Colocar exercícios físicos bem pensados, bem planejados, porque olha só, exercícios físicos de longa duração, eles são catabólicos. O que que significa isso? Que eles comem músculo. Então, provavelmente, para Stephanie não é favorável ter exercícios de longa duração. Ela precisa de exercícios de alta intensidade e curta duração. O que que é isso? Musculação. É Mas o se que a ela gente fala para acaba mim, por vendo que exemplo, os. que. Não, pode falar. Eu ia falar que os Ixi, você, corredores, você, tá, você eles. deu. Não, pode falar, querido. Opa! Ah, não, que só ia comentar isso. Você falou dessa coisa de catabolização. Os corredores, né, eles geralmente são magrinhos, diferente das pessoas de musculação que ficam Ixi. treinando, que elas nunca vão ficar magrinhas daquele jeito, né? Não, mas, por exemplo, todo corredor, ele precisa, sim, treinar musculação para ele minimizar essa perda muscular. Porque músculo, gente, é a coisa mais preciosa que a gente tem em termos de construção do corpo. Quando eu falo musculação, assim, musculação devia ser que nem escovar dente. Tem que fazer. Ninguém Uhum, acorda de manhã e fala, nossa, eu vou escovar dente agora, que delícia. Não, você vai lá e faz, uhum. né? Então, deveria ser assim, sabe? Porque quando a gente fala em músculo, você está falando em qualidade de vida, você está falando em autonomia, de sentar e levantar sozinho, de conseguir amarrar seu cadarço, Sim. sabe? De coisas básicas, não é ficar marombeiro, não tem nada a ver com isso. É Sim. realmente para. Mesmo porque para ser marombeiro e ficar daquele jeito, as pessoas acham que é só ir lá na academia e treinar, não é bem Não é. assim. Não é, não. Não é. Quem dera, na verdade, quem Aham. dera, né? Sim. Eu sou fisioterapeuta por formação. E eu lembro na época que eu trabalhava como físio, eu atendia uma pessoa que ela era competia nessas coisas de fitness e ela ficava compartilhando as dietas dela. E era uma loucura, porque era assim, 3 meses sem poder nada de carboidrato, não sei o que, com muito shake, muito isso, muito aquilo, bombas e não sei o que lá. E aí na fase que ela estava normal, ela comia mais ou menos, né? Então tem muito isso. E deve fazer um mal danado pro Tem. organismo. Então, não existe atleta saudável. Não É. existe.
qualquer atleta, inclusive, né, porque quer queira, quer não, isso é uma alta performance, né? Que Sim. você estava, né, dizendo que estava cuidando da pessoa assim, é uma alta Uhum. performance, né? Não existe, gente. Não existe. Nós não fomos feitos para isso. Aliás, a gente foi feito para se esforçar um pouco, caçar, construir a casa, depois ir lá e descansar. Ninguém ficava lá o dia inteiro correndo atrás de bicho. Não, você Não. fazia quando você precisava comer, depois parava. Se deu hoje, beleza. Se não deu, tudo bem também. Se hidratava sempre, porque assim, sem água e eletrólitos a gente não sobrevive. Agora, sem comida, você sobrevive muito tempo. Muito tempo, né? Mas vê bem, tô falando de sobreviver, tá, gente? Ninguém vai inventar de fazer um Aham. jejum maluco aí de. Não, não, de jeito nenhum. Mas realmente não tem atleta, não tem. Você viu isso? Não tem atleta saudável. Eu trato Não tem alguns como. atletas aqui. É punk conseguir equacionar, né, o prejuízozinho Sim. que eles ficam causando o tempo inteiro no corpo, né, com a necessidade de nutrientes, de musculação, enfim. Não é fácil, Até não. por isso que a vida deles não é tão longa nessa parte de esporte, Nossa! né? A gente não vê um atleta com... Atleta assim, você vai ver até no futebol, no vôlei, né? Nessas coisas com 60, 70 anos. Não consegue manter por muito tempo, né, Paty? Exatamente. E não chega bem, né? Sim. Pessoa, a pessoa chega meio capenga, né? Assim, mais velha já chega, Uhum. né? Enfim. Estão Olha, perguntando alguma perguntaram coisa? aqui como melhorar os eletrólitos. Hum. Então, é, precisa melhorar os eletrólitos? A primeira coisa que a gente tem que saber, né? Todas as vezes que a gente falar em suplementação, a primeira coisa a gente que precisa saber é se precisa. Quantidade de gente que chega no consultório fazendo xixi caro, você não imagina. Porque que acontece? Se você toma coisas, eu falo xixi caro por causa disso. Se você está Uhum. tomando algumas coisas que você não precisa, tá sendo Tá eliminado no escorrendo. xixi. Se for isso, ainda até bom, porque tem coisas que se acumulam no corpo. E aí não é bom, pode ter hipervitaminose, isso também não é bom, Tudo que é né? excesso faz Então, mal, né? tudo que falta não é bom, tudo que é em excesso também não é bom. Né? Moleza no jejum ou após exercício. Então, mas se o seu jejum ele é programado, você precisa ver com quem está te fazendo as programações do jejum, o que é que você precisa repor e a quantidade. Seria assim, responsabilidade da minha parte, de passar uma, sabe, qualquer suplementação, sem entender que quantidade de exercício você está fazendo, qual que é a periodicidade, se é o quê, que exercício que é que eu, né, que eu enfim, não faço ideia, tá? Mas se é uma coisa simples, a água com sal, ela pode ajudar. Ela Colocaram pode aqui em cima ajudar. água e sal. É, água com sal pode ajudar. Mas se tiver, por exemplo, com água com sal demais, talvez tenha que mudar o tipo do sal. Não seja bom sal comum. Dá preferência para outros tipos de sal. Então, assim, eu preciso te conhecer para entender que pode até ser falta de potássio, pode ser falta de magnésio, pode ser falta de proteína. Rogério, é isso. Sem o histórico fica difícil da gente, né? Da gente avaliar. Sim. E eu acho complicado a gente fazer receita de suplementação assim. Acho bem complicado. Magnésio, por exemplo, para quem está cansado, geralmente é uma coisa boa, mas qual magnésio que você vai suplementar? Nós temos mais de 15 tipos. Nossa. Então, não sei realmente dizer se suplementar só o sal para você seria o ideal. Entendeu? Eu teria que, Ô, Paty, que a questão da verificar isso vitamina C. com... Então, né? Que Vitamina todo mundo C, fala que tem que tomar vitamina C excesso de todos vitamina os C também não é uma dias. coisa boa. Eu não suplemento vitamina C sem ver os É, exames. porque você estava comentando isso, só Sabe que aí por eu quê? fiquei pensando no que as pessoas dizem, que tem que tomar vitamina C todos Não os dias, aquela suplemento. quantidade X. Então, não suplemento, não indico suplemento sem saber o histórico da pessoa, não faço isso. Porque realmente é complicado. Paty, mas a vitamina C, ela é hidrossolúvel, ela sai no xixi, não sei o quê. Pois é, mas e se você tiver algum problema renal? Você pode criar cálculos por excesso de vitamina C. Nossa.
Então, eu acho bem complicado, sabe? Sim. Fazer uso, sim, E fora que tem gente que tem uma alimentação legal que consegue fazer a reposição da vitamina C só com comida. Gente, vitamina C não é só laranja e limão, hum, né? Então, assim, pimentão amarelo, por exemplo, sei lá, deve ter mais vitamina C do que umas 5 laranjas juntas. E é uma delícia. Olha, E é uma sim. delícia. Nós temos brócolis tem vitamina C, couve-flor tem vitamina C. Então, será que precisa mesmo repor? Será? Com uma boa alimentação a gente consegue isso, né? A Talvez questão, eu acho que um sim. pouco é a preguiça que as pessoas têm hoje em dia. Eu falo isso até por mim, porque eu não gosto de cozinhar, eu não sei cozinhar. Então acaba Nossa, então meio que nós vamos assim, você vai conversar pelo mesmo, lado porque minha prático das cozinha é coisas. maravilhosa, você vai ver. Eu vou te ensinar a fazer comida assim num dia para o mês inteiro. Ai, Acabou o que problema. maravilha! Porque é um problema. E aí você acaba indo pro lado mais prático das coisas, né? Que é o É, errado. Eu sei que é errado, exatamente. né? É. Então, Samantha, não sei quem foi que te passou de malato. De malato não é a minha forma de frente, assim, geralmente que eu saio fazendo primeiro formato de magnésio que eu gosto, não. Mas se alguém te passou de malato, deve ter algum motivo. Não me interfiro com isso. Mas geralmente as pessoas que estão repondo magnésio por deficiência crônica, elas já têm uma deficiência da absorção. Então precisa ser para o resto da vida. Não sei se é o seu caso. Aí, olha, o Rogério falando que acertou a alimentação, não Uhum. sente mais nada. Quer dizer, nem eletrólise, ele faz low carb, nem eletrólise ele precisa mais. Olha que maravilha. Olha Então, aí. sabe, precisa mesmo esse ajuste fino. Que é assim. Mas, Paty, você está dizendo então que todo mundo precisa de nutricionista? Não. Para comer comida de verdade, gente, ninguém precisa de nutricionista. Trocar pão, macarrão, né, por verduras, por legumes, por carnes, ninguém precisa. Ninguém precisa. Mas, se há alguma coisa excepcional acontecendo, se mesmo depois de trocando tudo por. O primeiro passo é comida de verdade. Eu tenho até uma Uhum. postagemzinha minha falando assim: por onde eu começo? Quero emagrecer. Por onde eu começo? Primeiro passo: comida de verdade. Se não resolveu, aí sim, precisa de alguém para ajustar a sua alimentação. É isso. É basicamente isso. E é Entendeu? Mas engraçado a gente começa com pensar comida de verdade. que antigamente tinha pessoas que plantavam as coisas em casa e era muito mais saudável que hoje a gente vê nos orgânicos. E essa questão até de refrigerante, fast food, a gente não tinha tão à vontade como a gente tem hoje. E aquelas memórias de Então, quando eu era eu não criança, não sei. tinha tanto. Hoje em dia tá Eu assim. tomava refrigerante era em festinha de aniversário. É exato. Era 1 litro que dava para a família e ainda sobrava. Hoje já tem de 3. Exatamente. Eu brinco, gente, eu sou do tempo que docinho de festa era potinho de gelatina. Era o brigadeiro que a mãe fazia em casa, entendeu? Não tinha esses Então, bolos com não sei o quê, com aquela cobertura. é. Eu falo que é a cobertura do capeta, aquela que é puro açúcar, aquela coisa americana. Passa Gente de americano? Deus, aquilo ali era. Então. Não existia isso, né? Não Não, tinha. não. Era só ver a Então, quantidade de corredores que tinha no supermercado. Era a quantidade que tem hoje? sim, totalmente diferente. Totalmente Não diferente. E existia a gente comia hipermercado, comida. né? Não. Eu não sei, você é de São Paulo, Li? Agora eu moro em São Paulo. Eu sou mineira, né? Eu não sei se você já conviveu com gente do interior e tá assim, mas era comum na casa da minha avó, de manhã você ter comida. Tinha comida. Tinha Hum. batata, tinha, sabe, carne, tinha, sabe assim? Era comida. Aham. Não Mas se era você for pão para o Nordeste 800 hoje em dia é grãos, blá, assim blá, blá. também. As pessoas comem inhame, comem a Ainda batata é. doce, né? Tem Ainda muito é. isso ainda. Ixi, Aline, tá. Será que é a minha Tá conexão? Não, dando... a minha conexão tá legal. O meu Deixa. pareceu que você estava travando um pouquinho. Opa,
Vamos ver se volta, Paty. Acho que está um pouquinho travado o seu. Gente, vocês estão vendo? Aí, agora voltou, Paty. Voltou? Voltou. Voltou, Eu voltou. mudei a conexão aqui para ver se melhora. Então, Voltou. assim, olha, comida, né? Eu tenho paciente do Nordeste que come de manhã cedo Tem. comida, macaxeira com carne seca, É, normal, normal. Aí as pessoas perguntam, aí ó, na minha casa da minha avó tinha macaxeira, é batata isso. doce. É, ovos. Então assim, ó, o que que acontece? As pessoas às vezes me perguntam assim, tudo bem, mas aí você está falando que agora eu não vou poder comer batata, mas batata não é comida de verdade, mandioca não é comida de verdade? Sim, mas não foi isso que adoeceu a pessoa. Mas uma vez que está adoecido, precisa evitar, inclusive, essas coisas que podem ser comidas de verdade, mas que vão ter um excesso de calorias vazias, né, que não vai estar fazendo benefício nenhum. Porque o que é caloria vazia? Vamos lá, vamos entender, né? Caloria vazia é carboidrato e gordura. Por que é vazio? Porque não tem nutriente. Paty, mas batata não tem nutriente? Tem. Mas se você for comparar uma batata com um bife, haja batata. Uhum, Entendeu? Se você for muito. comparar feijão, tá? Com um bife, você precisa de meio quilo de feijão para dar a quantidade de nutrientes do bife. Agora, você imagina a quantidade de calorias extras que isso vai ter. Sim. E mesmo assim não vai conseguir chegar no ferro de qualidade que o feijão tem, no zinco de qualidade que o bife Do tem, no bife. zinco de qualidade que o bife tem, entendeu? Por quê? Porque a carne, a proteína que ela é animal, ela tem mais biodisponibilidade para o nosso corpo. Então, pode ser que sim, precise se limitar a quantidade dessas coisas, que vão ter caloria demais, nutriente de menos. Porque se está sobrando caloria no corpo, é porque a gente não pode colocar mais caloria vazia. Sim. Tanto de gordura quanto de carboidrato. Sim, isso é fantástico, fazer esse equilíbrio, que é a vida saudável que a gente precisa. Que precisa, né? Para emagrecer, a gente não tem mistério, de verdade. É Não tem nutriente, segredo, digamos, né? Não tem não segredo. tem. É nutriente, eu falo assim, que é uma tríade. Nutriente, saciedade e satisfação. Porque comida também tem que ter satisfação. Esse Sim. negócio de que é só nutriente, isso não existe. Comida, ela tem afeto, ela tem isso, ela tem emoção, ela tem carinho, ela tem esse espaço. Não adianta querer dizer que Uhum, não tem. Né? Quer coisa mais afetiva do que amamentar? sim, Não tem. Aí você vai dizer que com não, é só para certeza. nutrir? Não existe isso. Não Uhum. existe isso. Precisa ter tem que ter essa tríade para funcionar direitinho. Por isso que as Isso, dietinhas não funcionam, porque você fica comendo alface, só alface, não sei o quê. é, Gente, não aguenta, não aguenta. É isso que eu ia te perguntar. Então, isso seria uma reeducação alimentar. então não sei, sabe? Eu já pensei muito nessas questões de reeducação, sabe, Luna? E essa tal dessa ré não entra muito na minha cabeça, É, sabe? Eu sei que educação, eu sei que é você estar ali sempre falando, repetindo, repetindo e repetindo. Mas esse negócio de reeducar, menina, sabe o que me parece às vezes quando você fala de ré, que você está voltando, que você está ah, retrocedendo, tá, tá. sabe? Então seria o que que a gente Coisa poderia falar? nova. É uma coisa nova. Eu digo que assim, é fazer as Um estilo melhores de vida, escolhas sempre. O estilo de vida, um eu, estilo eu de vida. acredito assim, a alimentação ela não é estilo de vida, ela faz parte do seu estilo de vida. Tá. Entende? E cada um Uhum, tem o seu. Eu não sei se você já deve ter percebido isso várias vezes. As pessoas têm formas diferentes de se organizar. sim. Tem gente que precisa de agenda para escrever. Tem gente que resolve tudo com papelzinho. Tem gente que Aham. tem computador. Não Tecnológico, é? é. Sim. Então, a alimentação, essa coisa de escolher como você vai se alimentar é igual. É igual. Eu preciso entender o que meu paciente precisa, né, para poder conseguir fazer para ele o melhor possível naquele momento, porque isso pode mudar.
Uhum. Ainda tem. Não é? A pessoa não muda de cidade, muda de. A Muda. pessoa, né, A gente muda. a gente A muda. gente Seu cliente muda. hoje gosta disso, disso e disso. De repente ele vai Sim. mudar, Lilian, quero mudar tudo, quero fazer. Você não vai lá e programa tudo novamente, ajuda. É igual. É igualzinho, sabe? Por exemplo, eu tenho paciente que ele não tem fogão. Ele não tem fogão. Ele mora num lugar, ele tem uma geladeira desse tamanica e em cima tem um micro-ondas. Acabou. Quando essa pessoa senta na minha frente, eu vou virar para ela e falar, olha, você precisa comer tantas frutas por dia e fazer a sua... Gente, não vai funcionar. Uhum. Não posso fazer isso com ele. Posso, eu tenho que fazer o melhor para ele naquele Naquele momento. momento. Entendi. Entendeu? E ó, funciona, tá? Funciona. Creio que sim. Creio que sim. Mas é bem isso, né, Paty? Porque assim, a gente se adapta, aliás, né? Você vai montar um cardápio, digamos assim, adaptado à pessoa, personalizado à pessoa. Então, eu sou contra cardápio. Por isso que eu não gosto da tal da reeducação Cardápio, alimentar. perdão, cardápio não. Vai montar o que ela Plano, gosta. é o plano O plano, o alimentar. A gente plano. planeja, ajuda juntas e pronto. Isso, E é para a vida, né? É o que você está falando. Tem que ser uma coisa que encaixa na sim. vida. Por isso que você fala que é o que a pessoa gosta, né? Não o que ela come. Porque senão não é nem prazeroso, você não aguenta levar para a vida isso. Tem uma pessoa perguntando aqui, ó, salada, vegetais, frutas têm menos micronutrientes que carne. Eu como toda a cota de proteína, mas parece que o meu corpo sente falta de água. Então, é Vanessa, né? Vanessa. Vanessa, é o seguinte, tem pessoas que elas se dão melhor com uma quantidade maior de vegetais, de frutas, etc. Tá? Se você for fazer comparativamente, igual eu falei, 100 gramas disso, daquilo, não sei o quê, com carne, sim. No geral, vai ter menos micronutrientes. Vai ter um ou outro a mais, uma outra vitamina que vai ter a mais, mas assim, não é uma quantidade a mais que excederia a quantidade que a carne te fornece, porque geralmente a carne te fornece. Tô falando tudo do geral, tá, gente? Muito geral. Uhum. Agora, você falou, olha, eu como toda a cota de proteína. Eu não sei quem fez esse planejamento de cotas para você. Então, não, na minha percepção, eu não tenho como responder. Você está comendo a quantidade de proteína que você precisa. Não posso dizer isso porque eu não te conheço. Tá? Não sei como que você funciona. A musculação. Pode ser um algo a mais para ajudar na resistência à insulina quando já estamos em cetogênica e ainda estamos com resistência? Então, se você está em cetogênica, não sei há quanto tempo você está, se a cetogênica é só para tratar a resistência à insulina, eu não sei como a sua cetogênica foi planejada. Eu vejo hoje muitas questões com cetogênica assim, controversas. As pessoas dizem que estão tratando cetogênica para a resistência à insulina, na hora que você vê a dieta é uma dieta hipergordurosa. Então, não é uma dieta que está tratando resistência à insulina. Você está entendendo? Eu não sei se você precisa emagrecer ou não agora. Qualquer exercício físico, ele sensibiliza, sim, as células para resistência à insulina. Então, exercício físico ele é bom de qualquer jeito, de verdade. Não é só musculação, é exercício que se mexe. Uhum. Se mexe, entendeu? É bom sim. A gente tem estudo mostrando que caminhada depois do almoço ajuda na sensibilização das células para absorção de glicose e melhora a resistência à insulina. Então, agora Legal. também assim, né? Ah, então tem que caminhar depois. Não, gente, não tem que. Presta Cada um atenção é no que um. eu tô falando. Nada tem que. Eu, por exemplo, não gosto de caminhar, a não ser que seja com incentivo. O que é caminhada com incentivo? No meio do mato, você tá vendo alguma coisa, você tá passeando. É diferente, pra mim é diferente. Agora, se você me chamar, vamos caminhar ali na pracinha, eu quero brigar com você. Sabe? Vamos dar a volta na pracinha assim, que nem. Pode perguntar. Não, chegou uma pergunta aqui. O que é resistência à insulina? Então, a gente precisava de uma live de mais 1 hora. Precisamos. A gente vai ter... Você já percebeu que a gente vai ter que marcar um outro dia, né, Paty? É sério mesmo, porque se tá no Vai. meu horário, eu não tô. Agora, olha, eu tenho uma postagem, aliás, 2 ou 3, perguntando, respondendo essa perguntinha sua. Entenda de uma vez o que é Isso aí. resistência à insulina. Vai lá dar uma lidinha nas minhas Isso aí. postagens e nos meus destaques. Então, dançar já serve, ou se serve, ainda mais se te dá uma coisa que te dá prazer. Prazer. Tá? Porque endorfina, produção de serotonina, produção de endorfina, isso tudo melhora tudo no corpo, né, gente? Melhora tudo no corpo. Paty, olha, a gente vai ter que agendar uma outra live. Você Vamos viu, né? agendar.
Foi Isso um que eu maior não vi, a gente prazer. nem viu a hora passar, passou muito rápido, Não a gente vi, não menina, conversou olha nem só. metade. Se for ver, a gente nem falou nada do que a gente ia realmente falar, né? Então, você Tudo que a gente viu? pensou foi muita coisa, mas Mas é foi porque é muito muita bom. coisa mesmo para falar sobre o assunto. Eu estou à disposição quando você Sim, quiser marcar de novo. Vou adorar estar aqui falando vamos, contigo. gente. E ó, quem quiser que a Paty volta, avisa. Fala pra mim, Ah, fala pra ela e a obrigada. gente vai mostrar, a gente vai ter que ter outra live, Paty. E aí Vai vocês ter. podem até sugerir um tema pra gente poder conversar, né, Paty? Sim, podemos, claro que sim. Eu adorei fazer esse link da organização contigo, eu Sim, amei, porque eu acho que tem tudo a sim. ver Que é o que a gente conversou no começo. A gente tem que ter essa organização mental, essa organização mental. pessoal. Começa com a organização pessoal para a gente conseguir fazer uma alimentação saudável. Para tudo na vida a gente precisa da organização. Perfeito, Por isso perfeito. que essas lives de segunda são para isso, para a gente Eu conseguir adoro. abranger mais pessoas, né? Ai, eu acho lindo, Brincar todos. parabéns pela sua iniciativa, viu? Obrigada. Gente, então Gente, assim, ó, muito obrigada. Eu tô vendo um Paty, monte de falando. Gente, eu adoro a Paz. isso. Obrigada, obrigada pelo carinho, Ó, todo gente. mundo tá falando aqui que quer outra. Queremos, Ah, queremos e então queremos. pronto. Tá vendo? Paty, vamos ver se a gente consegue tirar um print aqui da tela. Não sou muito boa nisso, não. Vamos ver se dá Ah, então, tá certo vendo? Você aqui. também não é muito tecnológica? Nem um pouco, eu sou zero tecnológica. Tamo Míope junto, como amiga. você. Então você viu aqui, gente. É mais fácil alguém tirar um print e mandar pra gente. Manda pra gente. Você É, faça porque essa acho que caridade. se eu for fazer um print, eu desligo o celular. Então, Tira o gente, a print, gente gente, e para que manda alguém dá pra um nós. print. É. Tá certo. Gente, Aí. ó, muito obrigada, viu? Ó, Paty, um beijo brigadão, pra brigadão para você. todo mundo que esteve aqui com a gente, viu? E assim, só para lembrar, toda segunda-feira tem a live para as mulheres com uma pessoa diferente para a gente conversar e para a gente aprender mais. E assim, Paty, eu já tinha certeza que ia ser, mas assim, eu acho que a primeira pessoa que mais aprende sou eu. Ah, Foi meu Deus, obrigada. muito bom esse conhecimento todo que você passou para a gente, viu? Obrigada, querida. Obrigada mesmo pela E, oportunidade. gente, sigam Adorei. a Paty no Ah, Instagram dela, que tem postagens, como você falou, da insulina e outras vai tantas lá nos meus postagens destaques, tão... gente. Tem um monte de coisa legal. Isso, muito relevante. Paty, ó, Ó, brigadão, viu? beijo grande, viu? Até Brigadão, gente. mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.